É muito comum as pessoas dizerem assim: puxa, mas aquela pessoa era tão boa, tão carinhosa, tão receptiva, ajudava tanta gente e morreu. No entanto, essa bisca, essa pessoa horrorosa que mora do lado dela, está aí viva, fazendo maldade, fazendo as coisas erradas. Como é que Deus pode admitir uma coisa dessas? Pois é, a gente costuma não entender muito bem como essas coisas acontecem. E é sobre isso que eu gostaria de conversar um pouquinho com você, minha querida amiga, meu querido amigo. Conversar um pouquinho sobre como as coisas se processam, que nem sempre elas são conforme a nossa inteligência, mas conforme a inteligência de Deus. E é justamente para isso que a gente está aqui, né? Para aprender. Vamos aprender juntos. Olá, meu querido amigo, olá, minha querida amiga. Eu sou o professor Frederico Carvalho e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre por que certas pessoas são tão boas e morrem na frente, e outras pessoas são tão ruins, fazem tanto mal às outras pessoas e, no entanto, custam a morrer. Pois é, isso não é um castigo, não é um vaticínio, nada disso, tá? É simplesmente uma normalidade. Porque é normal que o bom morra antes, que ele deixe de fazer o bem antes e que aquele que é mal continue persistindo nos seus erros. Não, o enfoque não é esse. A gente precisa abrir um pouco mais a mente, abrir um pouco mais as ideias, porque às vezes a gente se perde no pensamento equivocado. Primeiro a gente tem que entender como se processa a nossa vida. A vida da gente, nós somos todos criados como pedras brutas, que aos poucos vão sendo descobertas, desenterradas, cortadas, buriladas, lapidadas. E vejam que a mesma pedra bruta é aquela pedra que foi lapidada e ficou linda aos nossos olhos. São momentos sucessivos. Minerar, transportar, limpar, quebrar, moldar, lapidar, até ficar do jeito que se transforme numa joia. Isso não acontece de uma hora para outra, isso não acontece rapidinho. Nós somos essas mesmas pedras. Nós não fomos criados prontos. Apesar de nós sermos perfeitos, porque nós temos em nós a essência de Deus, nós não somos a perfeição. Nós somos perfectíveis. Seremos melhores à medida que formos aprendendo, que formos compreendendo os nossos passos, que formos compreendendo as nossas missões, a nossa responsabilidade aqui ou onde a gente estiver. Essa é a nossa responsabilidade. Essa é a nossa vida. Logo, isso funciona como se fosse uma escola. Há pessoas que entram na escola com um determinado grau de amadurecimento e de conhecimento. Há pessoas que entram numa escola sem conhecimento, às vezes sem amadurecimento, às vezes sem vontade de entrar na escola, às vezes querendo manter uma infância por mais tempo. E, naturalmente, é fácil que essas pessoas acabem sofrendo, acabem tendo mais dificuldade de aprender, acabem tendo mais dificuldade de se desenvolver. Mas acabam se desenvolvendo, de uma forma ou de outra. Com mais tempo ou com menos tempo, todos acabam se desenvolvendo. Assim é a nossa vida. Nós estamos aqui hoje,
hoje, aqui, agora, num determinado grau de desenvolvimento. Grau de desenvolvimento esse que a gente, em algum momento, já teve. Grau de desenvolvimento esse que a gente conseguiu, passando por duras provas, aprender. Conseguiu atingir. Resolvemos as nossas vidas? Não. Temos muito que aprender. O sábio não para de aprender. E nós não somos sábios. Nós precisávamos ser sábios para poder aprender melhor. Mas nós paramos na nossa escalada. Eu estou cansado, não quero aprender agora, não quero estudar isso, não quero ler aquilo. E a gente se cansa. Precisa se reforçar e seguir em frente e lutar. Mas às vezes a gente não o faz. A gente tem dificuldade. E isso é comum a todos nós, sem exceção. Logo, quem nesse momento, nessa fase da existência, consegue progredir mais, já aprendeu mais antes. Aquele que não consegue progredir tanto, ainda precisa aprender. Ah, isso é uma situação ruim? Não. É inerente a todos nós. Tem momentos que nós andamos mais, tem momentos que nós andamos menos. É o que acontece quando a gente fala no homem bom e no homem ruim. Ninguém é suficientemente bom, ninguém é suficientemente ruim. O mal absoluto não existe. O bem absoluto é Deus. Então nós sabemos que o caminho é um só. Nós só temos um caminho, o caminho da melhoria, o caminho da evolução, o caminho do crescimento. Não existe o caminho do rebaixamento. Não existe. Nós somos feitos para evoluir. E isso vai acontecer com o homem de bem e vai acontecer com o homem que é mau. Com todos nós, isso acontece. Então, aquele que é mau hoje, ele não atingiu um grau de desenvolvimento que nós precisamos atingir, ou pelo menos não atingiu o grau de desenvolvimento daquele que é bom. Ah, mas eles nasceram na mesma época, são irmãos gêmeos. Não importa. Eles têm características diferentes, porque apesar de terem organismos físicos parecidos, são pessoas diferentes. São pessoas que tiveram evolução completamente diferente, que a facilidade de aprender não foi tão grande. Ou aquele gêmeo bom, considerado bom, ele, enquanto ser espiritual, pode ser mais antigo. Pode ser bem mais antigo e pode ter vindo ao mundo para ensinar aquele que é espiritualmente mais jovem ou espiritualmente mais renitente. Um pode ter vindo para ensinar o outro. E quando chega ao final da sua caminhada, a sua missão está cumprida aqui no plano terreno, é natural que a vida acabe sendo abreviada. Mas espera aí, essa não é a vida principal. Essa não é a vida real. A vida real não está aqui na Terra. A vida real está além disso. Então ele não perdeu a vida. Como muitas pessoas dizem, coitado, era tão bom e morreu cedo. Não, ele se libertou mais cedo da missão, que às vezes já está cumprida. E pronto, se libertou, se liberou. Não precisa passar mais pelos sofrimentos que nós passamos aqui. Puxa, mas morrer é tão ruim? Depende de como você pensa. Depende da fé que você tem. Depende daquilo que você professa. Se você acredita que Deus é bom e é justo, você não pode maldizer a morte.
São Francisco dizia: bem-aventurada minha irmã morte. Porque, afinal de contas, a morte também é a possibilidade que nós temos para crescer, para ascender, para subir. Afinal de contas, nosso corpo é finito. O que seria de nós, por exemplo, as pessoas que têm deficiência física, às vezes nascem com elas, né? Deficiência intelectual, às vezes nasce com ela. As pessoas que são acidentadas perdem membros. As pessoas que sofrem com dores horríveis vão ficar com essa dor até quando? Essas dores não são da alma, essas dores são do organismo físico, na maioria das vezes. Então elas precisam sair do organismo físico de forma natural. O que eu chamo de forma natural? Ninguém vai dar cabo da sua vida ou pedir para alguém dar cabo da vida dela para poder sair desse sacrifício. Vai ganhar outro, porque a missão não estará cumprida. Mas cumprir missão, e Deus chamou e levou, porque agora vai se libertar e vai para uma outra missão. Isso é como a gente terminar uma prova final ou poder, por exemplo, chegar ao final do ano sem precisar realizar a prova final. Você já tem nota, você já passou, você já vai para outra série, não precisa mais fazer parte desta turma. Trocamos de turma. E às vezes o gêmeo ficou. Ficou porque o intelecto dele, o espiritual dele, são totalmente diferentes. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Logo, é muito fácil a gente dizer assim: puxa, o que era bom morreu, o que não presta continua aí. Mas é injusto da nossa parte. É verdadeiro, mas é injusto. Porque nós colocamos isso como se fosse uma falta de justiça de Deus com relação às pessoas. Que Ele não permite que continue usufruindo do privilégio da vida aquele que é bom. E aquele que não é, continua aí usufruindo da vida, fazendo as coisas que fazia. Não é assim. Lembrem, o que é bom e que não é raro vai primeiro, ele não vai para ser punido, ele vai para ser premiado. Olha, meu filho, nessa turma você já passou. Volta e vai viver a sua plenitude, porque a sua plenitude não é dentro de um corpo. Sua plenitude é livre, feliz, contente. Você que ainda acredita que viver melhor é viver no corpo, de uma certa forma você tem razão. Porque vivendo no corpo, você tem a oportunidade de aprender. É uma bênção, sim. Mas existe o limite físico. E a gente não pode lutar contra esse limite físico. E a gente não pode também impor o limite físico. Ou seja, deixa Deus resolver. Se tem que ir agora, Deus sabe se tem que ir. Se tem que ir depois, Deus sabe se tem que ir. A evolução não é igual para todo mundo. Aquele que fica, aquele que é ruim, aquele que não aprendeu a lei do bem, um dia vai aprender. E precisa justamente de mais tempo aqui na Terra para poder aprender. Quem sabe esse tempo que resta dele aqui no planetinha não seja justamente a reflexão que ele precisa fazer para melhorar. Pensemos nisso. Pensemos que precisamos ser justos com aquilo que Deus prepara. Deus não é injusto conosco. Por que nós vamos ser injustos com Ele? Eu
quero agradecer a você por ter nos acompanhado e dizer para você que é um prazer muito grande podermos estar aqui, conversar sempre. E se você puder, se gostou, dê o seu gostei, né? Seu like. E se puder, se quiser, inscreva-se no canal. A gente sempre buscará ter uma palavra positiva, uma palavra de amor, uma palavra de carinho e de otimismo para todos vocês. E não deixem de vejam sempre também, o nosso outro site, Planeta Evoluindo. Planeta Evoluindo. Dá uma passadinha no Planeta Evoluindo e curta também, tá bom? Muito obrigado, um abraço e até a próxima, se Deus quiser.